fabricando algo, você tem uma margem de lucro muito maior. Então, se você quer investir em algo lucrativo, mais do que uma franquia, que também é ótimo, não vou discordar de maneira nenhuma, a franquia é excelente, porque você já tem tudo pronto, o sistema de trabalho, todo o sistema de produção, né? Por exemplo, a empresa de chocolate, de sorvete, a franquia, ela já facilita para você, porque você está ali já num sistema que deu certo. Mas se você quer ter renda rápida, efetiva e exponencial, tenha certeza, querido, fabricar alguma coisa. Fabrica, que você tem margens de lucro de 300% a 600%, já vi muito isso, e você consegue resultados incríveis desde que você esteja disposto a se esforçar e ter uma mentalidade rica, como o Harvey Eker ensina, né? Eu tenho uma mente milionária. Você tem que ter uma mentalidade de milionário. Se você quer ser uma pessoa sem problema financeiro, você tem que ter essa mentalidade. Se você tem uma mentalidade pobre, dizendo eu sou pobre, isso é terrível, porque a palavra eu sou, ela é sagrada, é uma palavra que é para abençoar, e no entanto ela pode ser maldição. Como é que uma palavra eu sou pode ser maldição? Quando você diz, por exemplo, eu sou pobre, eu sou azarado, eu sou fracassado, eu sou sem sorte no amor, sou sem sorte nisso, naquilo, no jogo, etc. e tal. É isso que você vai ser. Se você disser eu sou milionário, é isso que você vai ser. Se você disser eu sou um fracassado, é isso que você vai ser. Porque você, onde você foca, você expande. E o poder da palavra, isso eu falo no meu treinamento, né? Tem um capítulo só sobre o poder da palavra, porque é fantástico mesmo, não quero ser repetitivo aqui para falar sobre o poder da palavra, mas ela é fantástica, você tem que saber usar, e geralmente você está usando ela do jeito errado. O poder da palavra é muito forte, muito poderoso, e no entanto nós tendemos a falar isso errado. Então eu entendo que tanto o livro Pai Rico, Pai Pobre, quanto o livro Segredos da Mente Milionária, ensina que você tem que sair de um padrão de pensamento, sair de um sistema em que você estava inserido desde a sua infância e ser uma nova criatura. Olha que interessante, né? Parece bíblico, mas se você quer ter novos resultados, você tem que fazer coisas novas. Então, esse livro ensina que você tem que sair dessa caixinha na qual você foi modelado e se transformar numa nova pessoa. Se o problema é relacionamento, de repente você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, assim, ou então no financeiro você não tem sucesso, tudo dá errado, ou na profissão, ou na carreira, ou nos estudos, enfim, em todos os setores da vida você precisa ressignificar. A ressignificação ela é valiosíssima porque você se transforma numa nova pessoa. Porque a gente tende a pensar que nós precisamos primeiro ter para depois ser. Mas na verdade nós precisamos ser para depois ter. E isso é importante que você entenda, porque a partir do momento que você é uma pessoa que, por exemplo, nas suas orações você só faz petição, se você está pedindo é porque você está escasso. Você está com a mente escassa. Quem pede é porque não tem. Quem pede é porque não tem. Pode anotar isso, porque é uma grande verdade. Então, você tem que aprender a usar o seu poder da mente da maneira certa. E esse livro do Harvey Eker fala exatamente isso. Eu tenho uma mente milionária. Você tem que estar expressando isso o tempo todo. Mudar os seus paradigmas, não dizer mais que você é pobre, que isso é coisa de pobre, que pobre é assim mesmo, que dinheiro não cai do céu, dinheiro não dá em árvore, que não achou dinheiro na lata de lixo, etc. e tal. O dinheiro ele é uma ferramenta, nada mais do que isso. E, no entanto, ele é uma energia que, se você não souber o que você está falando, o que você está pensando ali na sua caixa inconsciente, você está repelindo esse dinheiro. E isso é que é lamentável. Você pode estar repelindo da sua vida o que você precisa, o que você quer, em todas as áreas. Então a maneira de pensar desses escritores é exatamente essa. Os dois têm esse mesmo sentido.
tanto um livro quanto o outro fala da mesma coisa, fala de você ressignificar sua vida, de você não mais pensar como pobre e mudar sua mentalidade. E no livro, inclusive, Segredos da Mente Milionária, ele fala que fica muito claro que você tem que modelar os dois, né, os dois livros, fica muito claro que você tem que remodelar sua mente, remodelar sua forma de pensar e pensar como os ricos pensam. Não no sentido de ganância, não fica pensando que rico é ganancioso, que rico é corrupto, isso não é verdade, isso não é verdade. O rico, na grande maioria das vezes, ele é uma pessoa que lutou por aquilo, estudou por aquilo, foi à luta e conseguiu. E não só por isso, principalmente porque ele tem uma mentalidade de rico. Olha o Trump, por exemplo. Donald Trump, ele teve já se quebrou todo financeiramente, e em pouco tempo ele recuperou tudo. Então essa é a mente milionária, essa é a mente do rico, tá na cabeça, tá na mente. Se você muda isso, a sua mente muda e tudo muda em você, tenha certeza disso. Se você muda a sua cabeça, tudo muda na sua vida, você tem novos resultados. E como é que você faz isso? Deixa eu me posicionar melhor. Como é que você faz isso? Porque a gente vê um monte de histórias aí como essa que eu contei agora, mas as pessoas não trazem solução. O que eu tenho que fazer então? Como você está, por exemplo, num lugar que fala muito sobre, por exemplo, busque Jesus, aceita Jesus. E, no entanto, as pessoas não ensinam direito como fazer isso. E quando você fala em buscar, significa tudo que Jesus é. Tudo que ele é e tudo que ele deixou para nós de legado, de ensinamentos incríveis. Se você lê Mateus 5, 6 e 7, você tem uma aula de relacionamento, você nunca mais vai ter problema de relacionamento, de brigar, por exemplo, de se desentender. É lá que fala sobre dar a outra face, é lá que fala sobre você andar mais uma milha. Se alguém te fizer andar uma milha, anda mais uma milha. Se alguém te tirar uma capa, dê mais uma capa. Se te derem na sua face, dê a outra face. E o significado disso é literal, sim. É que você tem sim que ser uma pessoa flexível, uma pessoa que tem um amor tal na sua concepção de vida que você não vai agredir, você não vai devolver uma ofensa, porque você aprende em relacionamento interpessoal, que isso é uma roubada. Quando você faz isso, você entra em discussão, por exemplo, é uma bola de neve, porque o orgulho do ser humano ele é tão grande que é tomar lá da cá o tempo todo. É a lei antiga, né, de Moisés, que olho por olho, dente por dente, e esse conceito de Jesus que ele veio nos trazer, que eu quis dar esse exemplo, é exatamente isso que ele fala, que você já não é mais um seguidor do olho por olho, dente por dente. Você tem que agir com amor. E amor exige aqueles 9 dons, por exemplo, que a gente chama dons do Espírito Santo, né? Que quando você tem um espírito puro, um espírito santificado, porque santo significa separado, né? Santo significa separado. Então, os frutos do Espírito Santo, ou seja, olha só como tudo exige uma interpretação. Os frutos de um espírito separado, de uma pessoa que quer ter resultados num relacionamento, tem que ser de longanimidade, de bondade, de justiça, de amor, de paz, de fé, que são os dons do Espírito Santo. Então, queridos, o que a gente aprende, em primeiro lugar, nesses 2 livros, se fosse resumir, ele traz a problemática de você ter uma mente escassa, uma mente problemática, uma mente hipnotizada, poderíamos assim dizer, que durante a sua vida toda está sendo conduzido a ser uma pessoa que você não quer ser. Você é uma pessoa sorridente, uma pessoa feliz, uma pessoa otimista, mas dentro de você que está agindo, dentro de você que está trazendo resultados. Isso é que é o grande problema. Eu costumo dizer que o grande calcanhar de Aquiles da humanidade é esse. É que você está ali sendo uma pessoa que você não é, que dentro de você não é. Está agindo de um jeito que você não quer agir, seja com glutonaria, seja com sedução, com luxúria, com corrupção,
com toda sorte de escassez e de corrupção, por conta de engodos embutidos na sua mente interna, na sua mente inconsciente. E isso pode ser mudado. E como mudar isso? Eu creio que já falei sobre a problemática dos livros, né, que eles apresentam, dizendo que você está condicionado a ser pobre, e a solução é você ressignificar, recondicionar essa forma de pensar. Como é que você faz isso? Com reprogramação. Procura aqui nos meus vídeos gratuitos. Eu tenho meu treinamento, sim, eu vivo disso e quero cada vez mais estar podendo passar para as pessoas isso que eu acho uma luz incrível, esclarecedor. E, no entanto, você encontra aqui vídeos gratuitos sobre como fazer reprogramação. Pode procurar aqui no meu canal que você encontra assim como você faz para reprogramar sua mente. E tem que haver dedicação, tem que haver foco, tem que haver concentração, seriedade, compromisso. Se você quer resultado, você tem que ter compromisso. Se você quer mudar sua vida, tem que haver esforço. É a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, se você se esforçar, como é que você não vai ter resultado? O esforço, ele traz resultado. O que a gente vê muito é que há algumas regiões do mundo, por exemplo, que as pessoas entendem que o esforço tem que ser demasiado e acaba se tornando algo doentio, e acabam tendo problemas sérios de vida, de qualidade de vida, por conta desse exagero. Tudo que é exagerado tem que tomar cuidado. Então, queridos, o que você tem que fazer para ser isso que esses dois livros ensinam? Ter resultados de riqueza na sua vida. Eu não falo só do financeiro, não. Aliás, já falei aqui, né, em todas as áreas. No meu treinamento, ele mostra um monte, mais de dezenas de áreas que precisam ser mudadas na sua vida. Mais de 10 áreas que precisam ser mudadas na sua vida. Transformadas, ressignificadas. E você faz isso mudando a sua mentalidade. Eu espero estar sendo claro, né? Quando você muda a sua forma de pensar, se você pensava de um jeito, não, eu não consigo. Você começa a acreditar que você consegue. E você vai ver que você é resultado do que você acredita. Se você acredita que você é um grande jogador de futebol, você vai fazer por onde e os milagres vão acontecer para que você seja. Você precisa acreditar. Se você começa a dizer que não consegue, você já está erradíssimo. Se você tem essas crenças limitantes que impedem você de prosperar, você precisa mudar isso. Muda isso urgente. Tá? E eu espero ter te ajudado aqui com comentando sobre esses dois livros que são maravilhosos, te aconselho a ler. Mas te digo aí, viu? Mais importante do que isso é que você viu esse resumo aqui e você tem que fazer uma reprogramação mental. Essa reprogramação mental é a nova criatura que entra na sua vida. É claro que tem o lado espiritual também, tem sim, e é muito importante. Muito importante. Às vezes a pessoa faz tudo, mas tem uma vida desregrada, uma vida sem acreditar no lado espiritual. E aí já está muito errado, e isso tende a não dar certo, porque você vai estar indo por engodos provocados por esse lado espiritual. Porque o lado espiritual negativo vai te puxar para esses engodos, através de mentiras, de enganos, de informações erradas. Então, se você não tem orientação espiritual, você cai em ciladas incríveis, e quando você vê, você está fazendo coisas que não são leis universais, que estão dentro de leis universais que vão fazer você ter fracasso em todas as áreas. Então, quando você não tem um condicionamento, uma direção espiritual, querido, querida, com certeza você vai ter problema, porque não tem como você falar de prosperidade, de riqueza e viver com o pé na lama, viver com corrupção. Eu vou ser mais direto ainda. Você é um cara que é um traidor na sua família. Você é um cara que rouba na sua empresa. Você é um cara que mente, que fala mal. Se você é uma pessoa que está nesses aspectos que eu comentei aqui,
É isso que eu falo sobre espiritual. O espiritual, aliás, quando se fala em religião, que tanto é discriminada, religião é religar-se com Deus. Então as pessoas discriminam a palavra maravilhosa que é religião. O problema não é a religião, o problema é o que fizeram com a religião. O problema são os homens que deturparam a mensagem divina com N denominações religiosas, ensinando muita coisa errada para as pessoas, bitolando a mente das pessoas, fazendo elas ter uma mentalidade de pobreza, de limitação, de escassez. Enquanto que tem igrejas maravilhosas, né? Principalmente o protestantismo fala muito sobre prosperidade, sobre o valor que há em você ganhar, produzir dinheiro, né? Fazer por onde e investir, ajudar as pessoas. A lei da semeadura, por exemplo, isso você aprende nesse meio, entendeu? O pentecostal ensina sobre o protestantismo, né, principalmente, ensina sobre a importância de você ajudar as pessoas. E quanto mais você planta, mais você colhe. Uma espiga de milho, por exemplo, eu acho um exemplo fantástico. Você pega uma semente, uma sementinha de milho, planta, você tem um pé de milho, e cada espiga deve dar no mínimo umas 500 sementes. Nunca contei, mas eu quero fazer isso. Imagina, isso é mais do que exponencial. Imagina que sejam 3 espigas num pé de milho. Você já parou para pensar? Vamos dizer que hajam 400 sementes, 300 sementes numa espiga. Vezes 3, dão 1000 sementes, vamos arredondar para 1000 sementes. Então, de uma semente você conseguiu 1000 sementes. E aí você replanta e vai ter quantas mais? Mesma coisa quando você ajuda alguém. Se você não fez isso, experimenta, porque esse é um dos segredos dos judeus, inclusive. Se você quer prosperar, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, é ter consciência de que o que você ganha, você já separa ali um percentual para ajudar quem precisa. E por que que os ensinamentos antigos, a Bíblia, os próprios judeus, né, falam sobre você ensinar, aliás, falam sobre você separar um percentual para ajudar uma instituição religiosa? Porque é ali que eles estão falando sobre ligar-se com o espiritual. É ali que estão falando sobre você ter caráter, sobre você ter honra, sobre você ter amor ao próximo. Então, por mais que você queira ajudar uma instituição de caridade, tem que fazer isso mesmo. A primeira regra é ajudar uma instituição religiosa, entre aspas, como eu já ensinei aqui, como eu já comentei sobre isso. Mas eu costumo fazer isso, eu ajudo igrejas até com trabalho voluntário, financeiramente também, e também instituições de caridade. Então, queridos, o primeiro segredo da riqueza é esse. Você lê livros, por exemplo, O Maior Vendedor do Mundo, Og Mandino, entre muitos outros, você vai ver, nossa, minha postura enfim, se você quer aprender a ser uma pessoa rica de verdade em todos os sentidos, não só o financeiro, aprenda a ressignificar a sua vida. Já deu 40 minutos de vídeo, fico por aqui, espero ter te ajudado e que você possa realmente mudar a sua vida, mudar da água para o vinho, ser uma nova criatura em todos os sentidos, e principalmente espiritual, viu? Tenha certeza disso, tá? Quem se apega às coisas do espiritual, às coisas de Deus, né? Os ensinamentos de Jesus Cristo, tem uma vida muito melhor, porque você aprende a se desviar das ciladas do mundo. Primeira coisa é isso. Você aprende a ter uma postura diferente, de honradez, de sinceridade. Você não quer saber de corrupção, de mentira, de enganar o seu próximo. Você quer amar o seu próximo. É isso que você aprende. Quando você se religa com Deus, você aprende a amar de verdade de uma forma incondicional as pessoas. E só isso aí, se você ver o meu treinamento, fala sobre isso, sobre o nível de frequência na escala de Hawkins, sobre o amor. É o mais alto nível. Mas eu vou ficar muito tempo aqui falando sobre isso. Fica para um outro vídeo. Foi um prazer falar com você. Tudo de bom, felicidades. Torço sempre para que as pessoas consigam ver o que eu estou passando e que elas possam executar, colocar em prática, estudar mais a fundo isso. E é nesse sentido que eu torço por você, para que você seja muito feliz, que você perceba que você é a imagem e semelhança de Deus, que você é muito mais do que você imagina, que você tem muito mais poder, é algo mágico, porque você consegue transformar
O que é a magia senão uma correlação do interlocutor com o objetivo e a transformação do objetivo em algo material? Isso é quase mágico. É que fica meio estranho falar em magia, mas o poder da fé é algo incrível, são milagres maravilhosos, e que você tenha isso na sua vida de uma vez por todas. Grande abraço. Você falou com o Cid Ourives, foi um prazer, um privilégio poder te passar um pouco do que eu tenho aprendido nessas décadas de vida, e que dê certo para você, tá? Comenta aqui o que você achar interessante a respeito desse assunto. Comenta se você já está aprendendo a lidar com essas coisas, atraindo coisas boas para você. Isso é maravilhoso, tá? Grande abraço, então. Tudo de bom. Não esquece de compartilhar com seus amigos, familiares, curtir. Isso faz com que eu consiga levar esse conteúdo para mais pessoas, e assim a gente consegue cumprir com a nossa missão de levar luz para esse mundo. Tudo de bom. Grande abraço.